Estudaremos hoje os diagramas de força cortante e do momento fletor em uma viga biapoiada, utilizando o método das seções. Esta viga ela vai estar sujeita a duas cargas distribuídas, uma retangular e a outra triangular. O carregamento distribuído, ele pode ser observado em uma pilha de toras de madeira, em cargas de parede de reservatório de líquido ou em pressão de vento sobre a superfície de um outdoor, por exemplo. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para fazer os diagramas de esforço cortante e do momento fletor para essa viga biapoiada. No ponto A, temos um apoio do segundo tipo, que é um apoio fixo, e em B, um apoio móvel, que é um apoio do primeiro tipo. Observe que parte dessa viga é uma carga distribuída triangular e a outra retangular. Se você notar, é bem semelhante. Se a gente traçar aqui, nessa primeira parte, pode ser uma aproximação de uma carga triangular e na segunda, uma carga retangular distribuída. Daqui a pouco a gente vai concentrar essas cargas para, em seguida, calcular as reações de apoio e fazer os gráficos de momento fletor e esforço cortante. Essa aula nós iniciamos a parte 1, que eu aconselho você a assistir, como determinar a força cortante e o momento fletor a partir do método das seções. Você poderá ter acesso a essa aula na nossa playlist de Mecânica para Engenharia, porque hoje a gente vai iniciar essa questão colocando as reações no apoio. Como em A é um apoio do segundo tipo, então vamos ter duas componentes, uma na horizontal e outra na vertical, que nós chamamos aqui de AX e AY. E em B temos uma componente aqui na vertical, uma vez que esse apoio é um apoio móvel do primeiro tipo, ok? Nós vamos dividir essa viga aqui no ponto 3 metros, uma vez que a extensão dela é de 5 até 3, temos um carregamento triangular. Para esse tipo de carregamento, a força está concentrada no centro de gravidade da figura, ou seja, a 1/3 a partir do ângulo reto. Como aqui a gente tem um comprimento de 3 metros, essa força aqui, a partir do ângulo de 90 graus, está a uma distância de 1 metro, ok? E ela é 15 quilonewtons, uma vez que a área desse triângulo é igual a 15, ok? Então, se a gente pega a base de 3 do triângulo e multiplica pela altura, que é a carga de 10 quilonewtons por metro, que na segunda parte é um retângulo, é uma carga constante, mas na primeira seria a altura do triângulo. Então, temos aí 3 vezes 10, 30, dividido por 2, ficamos com 15 quilonewtons. Já para o retângulo, o centro de gravidade está na metade. Como ele tem 2 metros de comprimento, então vai estar a 1 metro aqui do apoio B, e a área do retângulo é dada por base vezes a altura, daria 20. 2 vezes 10 igual a 20. Note ali que nós temos uma carga constante de 10 quilonewton por metro. Então, a cada metro são 10 quilonewton. Como temos aqui 2 metros, ficamos com a concentrada de 20 quilonewton. Vamos aplicar a equação da estática. Note aqui que em X, na horizontal, temos apenas uma força, que é a reação AX. Então, logo AX tem que ser zero para manter o equilíbrio. E o somatório das forças na vertical, temos aqui para cima a y mais by, estamos considerando para cima como positivo, menos as forças que estão para baixo, que é 15 e 20. Então, ficamos aí com menos 15 e menos 20 igual a zero. Se a gente passa para o segundo membro, esses valores vão ficar positivos. 20 mais 15 vai dar 35. Logo, a y mais by igual a 35. Como temos duas incógnitas, precisamos de uma outra equação, que é a nossa equação de momento. Então, somatório dos momentos no ponto A igual a zero, ok? Nós já vamos descartar essas duas forças, a x porque é zero e a y porque não tem momento em relação a esse ponto, que passa em cima do ponto, então também não terá momento. Então, nós vamos começar aqui com by, que em relação a A tende a girar no sentido anti-horário, que aqui nós estamos considerando o sinal positivo. Então, ficamos com by vezes a distância até o ponto A, que seria de 5 metros, ok? Então, temos aí by vezes 5, e note que as duas forças para baixo, em relação a A, elas estão no sentido horário.
então elas vão ser negativas ambas, e o momento da de 15 vai ser a força vezes a distância. Observe que ela está aplicada no centro de gravidade da figura, que está 1/3 a partir do ângulo de 90, 1/3 de 3 é igual a 1. Então, como o comprimento é 3, então essa distância é igual a 2 metros. Então, ficamos com 15 vezes 2 metros, que é a distância da força até o apoio A. Negativo, uma vez que está no sentido horário, assim como a força de 20 vezes a distância. Agora, nós podemos somar 3, ok? Que é essa distância aqui relativa à carga triangular, mais 1, que é a metade do comprimento dessa carga retangular. O centro de gravidade está na metade, que é igual a 1. 1 mais 3, ficamos aí com 20 vezes 4, igual a 0. Se nós multiplicarmos, daria aqui 80. 15 vezes 2, 30. 80 mais 30, 110. Como são negativos, passando para o segundo membro, vai ficar positivo. E dividindo por 5, temos aí que nosso BY é igual a 22 quilonewtons. Ok? Com o valor de BY, nós podemos aqui somar a y mais BY. Nós já vimos que é 35. Logo, BY é igual a 22. Passando para o segundo membro, a y é igual a 35 menos 22, que é igual a 13 quilonewtons. Então, está aí as duas reações, BY e AY, que a gente vai precisar inicialmente para determinar as equações, tanto do esforço cortante como do momento fletor em cada seção. Vamos colocar nessa tela as duas reações de apoio, a de 13 e a de 22, e vamos traçar as seções. Observe que aqui, esse carregamento triangular, a gente precisa passar uma seção nele, ok? Uma vez que da reação até o final do carregamento triangular, a gente precisa saber essa equação, ok? Em função da distância, então vamos traçar a seção 1, e como a carga agora deixa de ser triangular e passa a ser uma carga distribuída retangular, nós precisamos traçar outra seção. Lembrando que essa seção pode estar em qualquer ponto. Aqui, por exemplo, a primeira seção entre 0 e 3, e a segunda entre 3 e 5, que é o comprimento total da viga. Ela pode estar no meio ou em qualquer posição, uma vez que a gente vai encontrar as equações em função de x, que representa aqui o comprimento da viga, que vai de 0 até o comprimento total, que é 5, ok? Então, nós vamos para a seção 1, que vai de 0 até 3. Nós estamos considerando o 0 aqui na esquerda, então o comprimento dessa seção é de 0 a 3. Vários autores consideram um intervalo aberto, porque a gente vai estar trabalhando com limite e não naquele ponto. Nós vamos aqui colocar o corte aqui dessa seção 1, ok? Observe que nós estamos pegando à esquerda, então a única força que aparece aqui de reação para cima é a de 13 quilonewtons, mas perceba que esse triângulo agora é um triângulo menor. Então, a altura do triângulo não é mais 10 quilonewtons, ok? Mas a gente vai poder fazer uma regra de 3 daqui a pouco, por semelhança de triângulo, e determinar essa altura. Observe que o que interessa para a gente é o esforço cortante, que nós chamamos de V1, na seção 1, e M1, o momento fletor, na seção 1. Nós colocamos aqui para baixo o esforço cortante e o momento fletor está aí no sentido anti-horário, mas o detalhe é que a gente não vai aplicar diretamente isso aí, porque a gente está usando a regra prática que vimos na aula 1 de forças internas. Se você tiver dúvida, volta lá e confere. Mas aqui a gente já vai aplicar essa regra, que é bem mais rápido. Vamos considerar x a distância do apoio até a seção, ok? Lembrando que esse x é válido entre 0 e 3. Precisamos determinar a altura desse triângulo, que será o valor da carga distribuída, uma vez que era 10, mas a gente traçou uma seção um pouquinho abaixo. Por semelhança de triângulo, vamos fazer uma relação entre a altura e a base. Então, temos aqui a altura do triângulo maior está para a base do triângulo maior, assim como a altura do triângulo menor, que a gente vai chamar aqui de Q, está para o comprimento do triângulo menor, que é o nosso x. Logo, se a gente faz meio pelos extremos, temos aí que 3Q é igual a 10x. Logo, o valor de Q é 10x sobre 3. Então, nós obtemos aqui a altura desse triângulo menor. Mas observe que aí é uma carga distribuída. Então, nós vamos precisar concentrar essa força, que está 1/3
do centro de gravidade. Então, temos aqui essa carga concentrada, que está a uma distância x sobre 3 da seção, uma vez que a seção está aqui num ângulo de 90 graus. Para concentrar, a gente já fez quando estava calculando as reações nos apoios, nós vamos calcular a área do triângulo, que é dada pela nossa base x, vezes a altura, que é a carga Q. Então, ficamos aí com 10x sobre 3 vezes x, que daria 10x ao quadrado sobre 3, mas note que é um triângulo, então vamos dividir por 2, o que daria 10x ao quadrado sobre 6, ou seja, base vezes altura sobre 2. Agora a gente está pronto para determinar o esforço cortante e o momento fletor. Eu vou relembrar rapidinho aqui o sinal da regra prática que a gente está usando, que para o esforço cortante, à esquerda da seção, para cima é positivo, e se tiver à direita da seção, para cima é negativo. Já o momento fletor, se está à esquerda da seção, quando ele é horário, é positivo, e se tiver à direita da seção, quando ele é horário, é negativo. Então, vamos lá. Quem seria o nosso V1? Para cima está 13 kN, então é positivo, porque está à esquerda da seção. E para baixo, nós temos aqui essa carga de 10x ao quadrado sobre 6, que é relativa à área desse triângulo. Nós vamos considerar aqui negativa, ok? A gente depois vai simplificar aqui 10 com 6. Ficamos aí com 13, menos 5x ao quadrado sobre 3. E para o momento fletor aqui, para essa carga de 13, temos aí força vezes a distância, que daria 13 vezes x. Como ele está no sentido aqui horário, a gente está considerando positivo, logo o momento fletor na seção 1 é igual a 13x. O momento fletor dessa carga concentrada triangular é 10x ao quadrado sobre 6. Observe que ele está aqui tendendo a girar em relação à seção no sentido anti-horário, então ele é negativo, e a distância agora é x sobre 3. Vamos multiplicar tudo por x sobre 3, ok? Podemos reescrever essa equação, que vai ser 13x. 10 pode simplificar aqui com 6, ficaria 5x ao quadrado vezes x é 5x ao cubo, e 3 vezes 3 daqui fica 9, uma vez que a gente simplificou 10 e 6 aqui por 2. Então, temos aí a equação do esforço cortante e do momento fletor para a seção 1, que vai de 0 a 3, ok? Nós vamos repetir esse procedimento para a segunda seção, que agora começa em 3 e vai até o comprimento da viga, que é 5. E aparece à esquerda da seção também apenas a força de 13 kN, que é a reação para cima. Mas notem que a carga triangular agora é completa, então a gente vai poder concentrar novamente essa carga usando o comprimento total, que é 3. Não precisa novamente utilizar agora o valor de Q para a carga, uma vez que a altura do triângulo está completa, ok? Nós vamos colocar também as forças aí no mesmo sentido da seção anterior, uma vez que está à esquerda, V2 para baixo, e o momento fletor 2 no sentido anti-horário, ok? O apoio A está à distância x, a seção, lembrando que esse x ele só vale entre 3 e 5, e essa distância aqui menor, uma vez que o comprimento total é x, vai ser x menos 3, ok? X menos 3 metros vai ser aquela distância menor até a seção da carga retangular, onde nós traçamos a seção, que não necessariamente está na metade. Nós vamos concentrar novamente a força aqui no carregamento triangular. A base é 3 e a altura é 10 do triângulo. Então, a área vai ser 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15 kN, que está concentrada a uma distância aqui de 1 metro, que é 1/3 da base. Agora, a gente está pronto para determinar as equações de esforço cortante e momento fletor, mas não esqueça esse detalhe, que o pedacinho do retângulo que você passou a seção, a gente precisa concentrar essa força. Como a força é constante de 10 em todo o retângulo, então a altura já é 10. Então, ficamos aí com a base, que é x menos 3, vezes a altura, que é 10. Logo, essa carga concentrada é de 10 vezes x menos 3, que está a uma distância aqui, que é a metade de x menos 3 até a seção. Seria a distância de x menos 3 sobre 2. Para o esforço cortante na seção 2, temos aqui 13 para cima, então é positivo, uma vez que estamos trabalhando à esquerda da seção. E para baixo, temos aqui o 15 kN, então ficamos com menos 15.
e menos a força concentrada relativa ao carregamento retangular, que seria 10 que multiplica x menos 3, ok? Se a gente subtrair aqui 13 menos 15 vai dar menos 2, e somar com 30, que vem desse produto de 10 vezes 3, menos com menos é mais, então ficamos aí com 30 menos 2, vai ficar igual a 28 menos 10x, ok? 10 vezes x, tirando aqui do parênteses. Observe que o esforço cortante na seção 2, o gráfico dele vai ser uma reta decrescente, uma vez que o coeficiente angular menos 10 é negativo. Já para a seção 1, o esforço cortante possui a equação que é uma função quadrática, uma função do segundo grau, cujo valor de A é negativo, logo essa parábola possui concavidade para baixo. E o momento fletor na seção 1, ela é uma equação de terceiro grau, uma vez que o carregamento é um carregamento distribuído triangular. Vamos agora determinar o momento fletor na seção 2. Observe aqui que nós temos 13 vezes a distância até a seção, que é x. Então, ficamos aí com 13x. Continua sendo horário em relação a essa seção, logo é positivo, ok? E lembrando que esse x ele vale entre 3 e 5, menos 15. 15 agora está no sentido anti-horário, então é negativo. Então, menos 15 vezes a distância até a seção. Observe que aqui é x, a distância do apoio A até a seção. Se você colocar aqui da carga concentrada até essa linha aqui de referência para chegar na carga retangular, temos aqui uma distância de 1 somado com x menos 3. Então, teríamos aí x menos 3 mais 1, que seria igual a x menos 2, ok? Um outro raciocínio que você poderia fazer é que a distância total é x, menos esse comprimento aqui, que é 2. Então, temos aí x menos 2, a distância da carga de 15 até a seção. Também a outra carga vai ser negativa, porque tende a girar no sentido anti-horário. Então, ficamos aí com 10 vezes x menos 3, mas a distância agora dessa carga à seção é x menos 3 sobre 2, uma vez que essa carga está no centro de gravidade do retângulo. Então, vezes x menos 3 sobre 2. Nós vamos repetir essa primeira parte, e x menos 3, que multiplica x menos 3, é x menos 3 ao quadrado. Então, está aí a equação do momento fletor na seção 2, que é uma função agora do tipo quadrática, uma função de segundo grau. Ok? Nós vamos fazer agora a seção 2 vindo pela direita, para você ver que dá o mesmo resultado de vindo pela esquerda. Agora, um detalhe importante é que pela direita, o zero da viga passa a ser aqui em B. Então, ela vai de 0 a 2, ok? Esse novo intervalo. E fazendo pela direita, aparece apenas a carga retangular e a reação de 22 kN para cima. Observe que é bem mais fácil, uma vez que só vai ter um carregamento retangular, apesar das equações darem diferente, mas o gráfico é o mesmo, ok? Então, você pode utilizar um ou outro para fazer esses gráficos. Um detalhe é que o esforço cortante agora na seção está para cima e o momento fletor está aqui no sentido horário. Mas um detalhe é que a gente já colocou o sinal aqui, que quando está à direita da seção, para cima é negativo e horário é negativo. Então, o esforço cortante, ele vai ficar aqui, 22 para cima vai ser negativo. E essa carga concentrada aqui vai estar para baixo, ela vai ser positiva quando for determinar a equação do esforço cortante. Mas a gente precisa concentrar. Observe que está uma distância aqui de x do apoio para a seção é uma distância x, que vale aqui nesse intervalo de 0 a 2. Como a carga ela é constante, então a área do retângulo passa a ser a altura, que é 10, vezes a base, que é x, então ficamos aí com 10x. A equação de V2 vai ser 10x para baixo agora é positivo, como falamos, menos 22 kN, que é a reação para cima. Então já temos aí a equação do esforço cortante na seção 2, que é uma função crescente a partir do zero que está lá na extremidade direita da viga. E o momento fletor 2, vai ser menos 10x. Agora, esse 10 em relação à ascensão tende a girar no sentido horário, logo é negativo, porque está à direita da seção.
Então, ficamos aí com menos 10x vezes a distância. Como ele está concentrado na metade de x, a distância até a seção é x sobre 2, que é o centro de gravidade do retângulo, ok? E agora, positivo vai ter aí um momento de 22, porque ele agora está no sentido anti-horário, logo ele vai ser positivo. Temos aí mais 22 vezes a distância até a seção, que é x. Observe que 10x vezes x é 10x ao quadrado, dividido por 2, ficamos aí com menos 5x ao quadrado, mais 22x. O momento na seção 2, vindo pela direita, é uma parábola também, que é uma função de segundo grau, com concavidade para baixo. Observe que as equações são diferentes. Aqui está à esquerda, nós fizemos a seção 2 pela esquerda, e aqui as equações da seção 2 vindo pela direita. Para construir o gráfico, você pode fazer tanto pela direita como pela esquerda. Perceba que mesmo sendo um pela direita e um pela esquerda, e tendo equações diferentes, intervalo de seção diferentes, são equivalentes essas equações. Observe aqui, por exemplo, no ponto 2 metros, vindo pela direita, o zero está aqui. Então, 2 metros estaria nesse ponto, que é equivalente ao 3 da seção 2 vindo pela esquerda. Perceba que, mesmo sendo diferentes, as equações das duas seções são equivalentes. O detalhe é que, vindo pela direita, o zero da viga está aqui na direita, e o ponto 2 seria esse ponto aqui. Se a gente faz o esforço cortante, 10 vezes 2 daria 20, menos 22, ficamos que V2 é igual a menos 2. E vai ser equivalente e substituir 3 aqui, uma vez que a seção 1 vai de 0 a 3. Se a gente pega pela esquerda, vamos fazer aqui tendendo para 3 pela esquerda, substituindo na equação, temos 10 vezes 3, daria 30, menos 30, mais 28 também daria menos 2. Então, para valores diferentes vindo de lados diferentes, vai dar o mesmo valor. Nós vamos fazer o gráfico utilizando pela direita, para você perceber melhor a diferença. Vou pegar as equações da seção 2 pela direita, fizemos aqui um resumo da nossa viga com as duas seções, seção 1 e seção 2, de 0 a 3 para o esforço cortante, que está em quilonewton, e a distância em metro. Vamos colocar aqui de 0 a 5, que é o comprimento da viga. Quando x tende a zero, substituindo aqui, daria zero. Então, V1 é igual a 13. Então, vamos partir aqui. Quando x é zero, V1 é 13. Teríamos esse ponto. E quando chega aqui de 0 a 2, quando x é zero, o esforço cortante aqui daria 10 vezes zero, daria zero, menos 22. Então, em 5 vai até menos 22. Mas note que aqui em 2, que seria justamente esse ponto, vai dar o mesmo valor que fizemos anteriormente, que daria 10 vezes 2, 20, menos 22 daria menos 2. Vamos marcar aqui no gráfico, quando x é igual a 3, o valor de y é igual a menos 2, se você substituir tanto nessa primeira equação como na segunda, nessa segunda aqui, tendendo para 2, uma vez que é pela direita. Ok? Então, nós vamos aí fazer esse gráfico. Na primeira parte, como falamos, é uma função quadrática, então a concavidade estaria para baixo. Já na segunda parte, aqui de 0 a 2, é uma reta que vai ser crescente a partir do novo zero, que é aqui pela direita. Quando x igual a 5, vai dar menos 22. Se a gente substituir aqui, lembre que o nosso 5 aqui vai ser o nosso zero, vindo pela direita. 10 vezes zero é zero, então ficamos aí com menos 22, e é uma reta crescente. Observe aqui no gráfico que vindo pela direita é uma reta crescente, e se a gente vem pela esquerda é uma reta decrescente. Vamos também fazer o gráfico do momento fletor. Eu coloquei aqui as achuras no esforço cortante, vamos fazer também esse do momento fletor acima do eixo x positivo. Nosso momento está em quilonewton metro, a distância também em metro. Vamos marcar aqui o final da viga, que é 5 metros. Esse diagrama é bem simples, uma vez aqui que M1 é uma função de terceiro grau, ok? Ela é negativa, então a concavidade está para baixo. Se a gente substituir zero, vai dar zero nessa equação, ela zera, então o momento sai do zero. Se você faz aqui o limite tendendo para 3, vai dar o mesmo resultado do momento, tendendo para 2 pela direita. Se você substituir aqui na direita x igual a zero, o momento também vai dar zero, então ele sai de zero e volta aqui para zero, e ele é uma função contínua. Você pega aqui uma parte, é uma função do terceiro grau subindo aqui,
e a outra parte, a partir desse ponto aqui, 3, seria uma função do segundo grau, um arco de parábola. Nós fizemos aqui apenas o esboço, mesmo que esteja fora de escala, mas o que é que interessa para a gente? Que na hora de fazer o projeto, a gente precisa desse momento fletor máximo. E o momento fletor ele é máximo, onde o esforço cortante ele é zero, ou onde o esforço cortante não existe, onde vai estar os máximos locais da gente, como nesse caso, o esforço cortante ele é contínuo, logo o momento fletor vai ter que estar nesse ponto onde o esforço cortante é zero. Então a gente vai pegar a equação do esforço cortante igualar a zero para descobrir o nosso momento fletor máximo. Então temos aqui que 13 menos 5x ao quadrado sobre 13 igual a zero. Passando 13 para o segundo membro ficaria negativo, só que o primeiro também é negativo. Então multiplicando por menos 1 fica aí tudo positivo. E aqui, 3 que está no denominador vai multiplicar por 13, então vai dar 39. Como está multiplicando x ao quadrado, vamos dividir por 5 e tirar a raiz quadrada, uma vez que essa é uma equação de segundo grau incompleta. Faça aí na sua calculadora a raiz quadrada de 39 quintos e você vai encontrar 2,79 metros aproximadamente, que é esse ponto aqui, um pouquinho antes do 3. Se a gente substituir esse ponto na equação do momento, vamos estar encontrando o momento fletor máximo, uma vez que o esforço cortante ele é a derivada do momento fletor. Por isso, a gente procura onde o esforço cortante é igual a zero. Substituindo na equação no momento, observe só o detalhe, é que esse ponto está na seção 1. Então, a gente vai pegar a equação do momento da seção 1. Então, temos aí, substituindo x igual a 2,79. E você fazendo essas operações com o auxílio da tua calculadora, vai encontrar um momento fletor máximo de 24,2 kNm. Lembrando que esse momento é o mais importante, uma vez que é o máximo global da viga, e a partir dele você vai poder dimensionar corretamente a tua viga. Gostaria que você deixasse nos comentários aquilo que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita também, deixa uma dúvida ou curiosidade sobre as cargas distribuídas. Eu vou encerrar citando os conselhos do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.